Bom dia, queridos alunos, tá? Vamos então para mais um encontro nosso aqui nas nossas videoaulas, né? Agora sobre invasões estrangeiras no Brasil é um ponto muito importante do nosso conteúdo. A gente tem até bastante coisa para falar sobre ele, tá? Temos aqui algumas imagens interessantes, né? A respeito desses fatos que a gente vai comentar em breve, né? Dentro do andar das aulas, tá bom? Então, vamos ver os objetivos nossos. A gente vai falar das invasões estrangeiras, tá? É muito fácil esse conteúdo no ponto de vista do sétimo ano, tá bom? Tá? Porque foram 4 invasões estrangeiras, tudo bem? 2 francesas e 2 holandesas. Outros países, durante a época colonial, não invadiram o Brasil, propriamente dito. Tá? Exemplo, Inglaterra. Inglaterra fez somente ataques piratas aqui, tá? E outros países europeus também não se interessaram ou não tinham como propriamente ocupar o Brasil. Com relação à Espanha, por exemplo, nunca houve uma invasão espanhola no Brasil no sentido assim de tomadas de terras, etc., a não ser no sul do Brasil em alguns momentos, mas não era exatamente uma invasão espanhola, pelo seguinte, porque a Espanha tinha com Portugal tratados. Né? Então, nesse aspecto, como nós vimos, o Tratado de Tordesilhas, depois o Tratado de Madrid, né? Não havia interesse nenhum da Espanha em invadir o território brasileiro. Então foram 4 invasões, 2 francesas e 2 holandesas, tudo bem? Então é bem simples isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Em determinado momento a gente vai falar do surgimento do exército brasileiro dentro desse contexto, tá ok? E a gente vai então falando, né, aos poucos. Bom, vamos falar então sobre nessas invasões, já comentamos, tá? As 2 invasões francesas ocorreram no Rio de Janeiro e no Maranhão. Tá? E as 2 invasões holandesas ocorreram na Bahia e em Pernambuco. Né? Tá? Então fica até fácil também de guardar isso. Tá bem? Bom, vamos ver então sobre as invasões francesas no Rio de Janeiro. Os franceses no Rio de Janeiro, eles pensaram, né, em fundar uma colônia aqui, de certa forma, desde o início da extração do pau-brasil. Né? Ou seja, como era uma área importante, eles não reconheciam propriamente o Tratado de Tordesilhas, né? Então eles tiveram essa intenção de ocupar uma área aqui. Tá? Essa invasão francesa no Rio de Janeiro, ela tem várias características curiosas, tá? Certo? Que a gente poderia comentar aqui, né? Que a gente deve comentar. Tá? Em primeiro lugar, os povos franceses não tinham exatamente o interesse de fundar uma colônia no aspecto de atividades agrícolas, de grandes plantações, até mesmo porque eles não trouxeram gente para isso. Tá? Então parece que, né, tinha mais um caráter de feitoria, né, ou seja, de entreposto comercial, do que propriamente uma ação colonizadora também. Tá? E o que eles estavam interessados nesse momento? Entre alguns produtos que era a extração do pau-brasil, né? Que a Baía da Guanabara oferecia. Né? A Baía da Guanabara era um lugar vazio, não existia a cidade do Rio de Janeiro, não existia a cidade de Niterói ainda, era uma área, né, vazia, um local excelente para entrar com os navios. Né? Muitos locais para ancoragem, né? Cheio de florestas em volta. Tá? Né? E logo eles estabeleceram uma relação pacífica com os índios locais, os índios tamoios. Né? E com isso eles foram se estabelecendo. Tá? Eles estabeleceram numa pequena ilha onde eles fundaram um forte chamado Coligny, que tem muito relação com o que nós já estudamos. Tá? Esses franceses, eles eram, perdão, na maior parte de origem calvinista, eles eram huguenotes, né? Eles eram calvinistas franceses. Na França, nesse período, está acontecendo as guerras de religião. Então, um outro motivo, além da estação do pau-brasil, tá, que se fala, é o fato deles quererem fundar uma colônia protestante no Brasil. Né? Ou seja, eles queriam fundar um local onde eles pudessem se refugiar. Tá? Isso não é exatamente uma coisa assim muito confiável em termos de verdade histórica, mas é sempre colocado isso, pelo fato, né, de eles todos formarem propriamente um grupo dessa religião calvinista. Tá? Então eles fundaram um forte em homenagem a um almirante francês chamado Coligny, que era, né, inclusive, dessa religião. Ele era o grande chefe do partido calvinista, né, o partido protestante na França, na época, tá? Dessa invasão, tá bom? E eles, né, justamente formaram uma aliança com os índios, que os portugueses vão chamar de Confederação dos Tamoios. Tá? Essa confederação deu para os franceses muita força,
né? Tanto é que foi muito difícil a expulsão deles, tá bom? Tá? Aqui nós temos uma gravura de época, né, feita por um artista europeu que, vamos dizer assim, o Theodor de Bry, de Bry, perdão, que né, assim, é influenciado pelos relatos, né, ele tentou imaginar cenas, então, dessa invasão. Tá? Nós estamos vendo aí naus francesas, tá? Apoiados por índios, né, que estão aqui numa aldeia, né, tá, que são justamente os índios tamoios, né, tá, combatendo naus portuguesas e forças portuguesas. Bom, uma questão bastante interessante, né, que quem liderou a expulsão dos franceses foi Estácio de Sá. Tá? Para isso ele fundou um forte, que é o Forte São João, né, que nós não temos aqui, eu botei um outro forte aqui para vocês, para ilustrar, tá? Mas o Forte São João, que hoje, inclusive, é uma área do Exército, a Escola de Educação Física do Exército. Tá? E esse forte, justamente, ele tinha a função de fechar a Baía da Guanabara, ou seja, os navios que entrassem tinham que passar na frente do forte, aonde o forte poderia até afundá-los. Né? Essa é propriamente a ideia. Estácio não conseguiu, de início, né, propriamente estabelecer a expulsão dos franceses. Né? E aí Estácio pede ajuda aos jesuítas. Né? Já existia um grande grupo de jesuítas, grande grupo não, porque eles não eram muito numerosos de uma forma geral, mas tinha um grupo de jesuítas já atuando em São Paulo, né, onde eles fundaram a cidade de São Paulo, e aí Estácio pede apoio a eles. E aí vem então um jovem jesuíta chamado José de Anchieta, que consegue, né, convencer a liderança dos tamoios, né, a passar para o lado dos portugueses. Tá? Eles também são ajudados por um índio chamado Araribóia, né, que apoia os portugueses, né, e nesse sentido o Araribóia também, né, dividiu praticamente o grupo tamoio, né, e isso favoreceu, então, a partir que os tamoios ficaram divididos, favoreceu, então, a vitória portuguesa, né? A gente não está falando brasileiros ainda, porque a sociedade brasileira tem informação. A vitória portuguesa nessa expulsão dos franceses. E Estácio funda nesse Forte São João uma pequena vila que deu origem à cidade do Rio de Janeiro, né? Tá certo? Então a gente atribui a Estácio de Sá a fundação do Rio de Janeiro. É por isso que Estácio de Sá é nome de várias coisas, do Rio de Janeiro, nome de faculdade, nome de escola de samba, tá? Então tem várias referências ao nome Estácio devido a isso. Tá? Estácio era sobrinho de Mendes Sá, ele era o capitão-mor de Mendes Sá, né? Mendes Sá que foi o governador-geral que conseguiu então essa proeza aí da expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Os franceses, quando são expulsos do Rio de Janeiro, eles não ficam muito longe, não. Eles vão se estabelecer lá em Cabo Frio, né? Tá? Cabo Frio é uma área importante de caça à baleia. Tá? A gente não chama pesca à baleia porque baleia não é peixe. Né? Tá? E né, os franceses também, além do pau-brasil, eles dedicaram essa atividade aqui na costa brasileira da caça à baleia, que era utilizada para inúmeras coisas, que depois a gente vai comentar mais. Tá? Então tem aqui a observação, ó, Estácio funda a cidade do Rio de Janeiro, tá, que funcionou de base contra os franceses, e ele é apoiado por José de Anchieta. Tá? Anchieta era um padre, né, não tinha nenhuma função militar propriamente dita, mas ele faz um processo de catequese junto aos tamoios, consegue, né, convencer os tamoios a passar para o lado português. Tá? Correto? Temos aqui, então, a Fortaleza de Santa Cruz, que fica em frente ao Forte São João. Tá? O Forte São João fica do outro lado da entrada da Baía da Guanabara. Tá? E aqui nós estamos vendo a Fortaleza de Santa Cruz, que ela desempenhou um papel importante, tá? Posteriormente, né, contra diversos ataques que o Rio de Janeiro sofreu. Tá? A aparência dela hoje não é a mesma dos tempos coloniais, né? Mas ela guarda ainda muitas coisas, né, do aspecto colonial. Tanto é que é muito usado por redes de televisão, né, por cinegrafistas, quando querem fazer filmes de época do Rio de Janeiro, utilizam o interior da fortaleza de Santa Cruz, porque ela mantém muitos aspectos coloniais ainda interessantes. Tá? Os franceses, quando são expulsos do Rio de Janeiro, né, fazem um plano de se apossar de uma outra região. Aí sim, aqui os interesses eram realmente de fundar colônias, tá? Fundar uma área de produção. Em 1612 já era consagrada a plantação de cana-de-açúcar, né?
a atividade açucareira, e aí os franceses pretendiam realmente fundar uma colônia numa área importante do Brasil, Nordeste, aonde a produção açucareira era grande, né? Então eles aproveitam uma área ainda vazia, né? A capitania do Maranhão, ela estava semi-abandonada, né? Não estava com uma ocupação, vamos dizer assim, efetiva, e era então um local ideal para fazer uma invasão, porque não havia proteção, né? E ao mesmo tempo um local extremamente apropriado para a expansão das atividades da cana-de-açúcar. Tá? Diferentemente que a invasão anterior foi liderada por Nicolau Durand de Ligagnon, tá? A gente chama mais pelo sobrenome Villigagnon. Aqui, então, foi Daniel de Latouche. Tá? A invasão francesa no Maranhão durou pouquíssimo tempo, porque a reação portuguesa foi imediata. A gente pode dizer até a reação brasileira, né? Porque o líder de expulsão dos franceses do Brasil foi o brasileiro, Jerônimo de Albuquerque. Tá? Jerônimo de Albuquerque, né? Então ele, né, organiza uma tropa formada com alguns soldados portugueses, mas a maior parte eram índios, né, recrutados e que, né, vamos dizer assim, compartilharam da mesma concepção, no sentido de apoiar essa luta contra os franceses. E ele, então, faz um grande ataque a São Luís. Perdão. E aí ele consegue uma vitória, né, espetacular, no sentido de eliminar a presença francesa no Nordeste. Tá? Posteriormente houve um certo acerto diplomático entre o governo português e o governo francês para consolidar então essa saída, né, para acertar então essa saída francesa do Maranhão. Os franceses deixaram aqui uma marca importante para a cidade de São Luís, tá, que homenageia tanto o rei francês da época, que era o Luís XIII, né, quanto São Luís, que é um rei da Idade Média, que participou das cruzadas e morreu em uma delas, né, que é Luís IX, que foi canonizado pela igreja e chamado então de São Luís. Né? Então São Luís tem esse nome, né, que perdurou. Os portugueses não trocaram o nome, tá? Como foi o caso de Recife, que a gente vai ver mais tarde. Tá? O nome continuou mesmo da época dos franceses. Tá bom? Vamos lá, mudando mais um slide. Aqui nós temos uma imagem de São Luís, tá? Um tipo de embarcação muito comum ainda, que é uma embarcação tradicional da época colonial, né, que serve a cidade de São Luís, as cidades em voltas da Baía de São Marcos, como também sobe os rios Mearim, ali, né, os rios, o Mearim, tem outro importante que agora eu não lembro o nome, que são rios do Maranhão navegáveis, né, e tem várias comunidades ao longo desses rios. Né? Essas embarcações ainda são usadas. Claro que hoje em dia já motorizadas, já modernizadas, né? Bastante diferentes da época colonial. Tá? E no nosso próximo contato vamos falar sobre invasões holandesas. Tá? Vou parar por aqui para não ficar muito extensa a nossa aula, tá bem? E para a gente seguir adiante. Vou apertar o botãozinho aqui, depois nós encontramos novamente numa outra videoaula.